Meu nome é Marcos Mendes. Estou aqui fazendo essa caminhada e relembrando aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez logo após a sua ressurreição. Os apóstolos estavam reunidos numa casa, no cenáculo, e eles estavam tristes, abatidos, porque Jesus havia morrido e Jesus havia prometido ressuscitar ao terceiro dia, mas ainda não havia acontecido isto. E eles estavam tristes, porque a morte é muito triste. Hoje, por exemplo, nós temos 1000 mortes por Covid na cidade de Uberlândia, 150 aproximadamente em Ituiutaba, mais de 240 mil no Brasil. Então cada morte representa um luto, cada morte representa uma separação dos vivos e dos mortos. E a morte traz algo que nós não conseguimos distinguir, que é a separação do corpo da alma. Por isso, Jesus se pôs ali naquele cenáculo e ele logo disse para eles: paz seja convosco. E eles reconheceram que era Jesus pela sua voz, pelo seu porte, pela sua aparência. E ele logo mostrou as suas mãos furadas. E ele disse: eu estou aqui. E a Bíblia diz que as portas e janelas estavam fechadas, mas Jesus entrou sem bater. E ele passou pelas portas e janelas, porque Jesus tinha um novo corpo, um corpo espiritual, um corpo transformado, um corpo celestial. Esse corpo, meus queridos amigos, é o mesmo corpo que cada um de nós que cremos em Deus, aceitamos Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos ao Senhor, temos a promessa de Deus que assim como Ele é, seremos. Teremos o mesmo corpo, porque naquele dia final ressuscitaremos dentre os mortos. Encontraremos o Senhor nos ares, como diz Paulo na sua primeira carta, capítulo 15. Por isso, ó Deus, estamos aqui diante do Senhor, tecendo esta palavra e dizendo aquilo que o Senhor disse para eles: paz seja convosco. Não há mais necessidade de ter medo da morte. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Ele venceu a morte. Os grilhões da morte foram destruídos. E Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o seu cantar pela vitória? Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus, porque Jesus nunca tinha pecado. E a morte jamais poderia segurá-lo no túmulo. Nós um dia morreremos. Muitos e milhares e milhões já morreram. E aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão para a glória de Deus. Mas aqueles que morreram sem Deus, conforme a Bíblia diz, serão condenados à segunda morte. A segunda morte é a separação completa de Deus. Mas queremos consolar-nos com essas palavras, que nós temos uma esperança. Nada está perdido. Hoje nós podemos confiar plenamente no Senhor e não ter medo mais da morte.